Alô, amigos, estamos juntos mais uma vez para continuarmos nossa classe de estudo do Apocalipse, a verdade revelada no Apocalipse. O Apocalipse tem muita verdade revelada por Deus para que a igreja conheça qual é a vontade do Senhor. Vamos orar, querido Deus e Pai nosso. Nós precisamos de tua ajuda, de direção, de sabedoria, para conhecer melhor a tua vontade e teus planos e propósitos para a tua igreja. Vem nos ajudar com o Espírito Santo, sendo o nosso professor nesse momento. Abençoa cada pessoa que está assistindo essas aulas, para que seja instruído, seja ensinado de maneira correta, em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos a última aula falando sobre a carta à igreja em Tiatira. E eu falei para vocês que essa carta, ela começa em 538, com o início da Idade Média, e vai até 1517 e 1521. 1517 é o início da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, e 1521 é a dieta de Worms, uma dieta que define, Lutero confirma as suas colocações sobre a teologia da justificação pela fé somente em Jesus, rejeitando a teologia católico-romana de fé e penitência, que era uma síntese medieval que dominou dentro da teologia católico-romana. Lutero também rejeitou a venda das indulgências papais. Na verdade, o que motivou a Reforma Protestante começou com o problema da venda das indulgências papais por um monge chamado Tetzel, monge alemão. Ele foi contratado pela Igreja Católica Romana Medieval para vender essas indulgências papais na Alemanha. A indulgência papal era um perdão papal. Todos aqueles que tivessem morrido, e a igreja dizia que estavam no purgatório, se comprassem uma indulgência papal, então a alma dessa pessoa saía do purgatório e ia para o céu. Era uma teologia revezada, não tinha nada de Bíblia. Era um estilo de ensino deturpado, onde uma vaga no céu era vendida pela Igreja de Roma com o apoio do Papa e dos cardeais. E Lutero, que já vinha estudando a Bíblia, vinha estudando Romanos e Gálatas, primeiro Gálatas, depois Romanos, Lutero se revoltou contra essa teologia papal da venda das indulgências papais. Lutero, então, começou a pregar contra. Na sua igreja, ele era o pastor da igreja da Universidade de Wittenberg, uma universidade nova, onde ele era professor, ele já tinha tirado um doutorado em teologia, e ele era diretor, professor ali na Universidade de Wittenberg. E ele pregava muito na igreja da universidade. Ele começou então a pregar o verdadeiro evangelho, a teologia da salvação, justificação somente pela fé em Jesus. E isso causou estranheza para os pregadores papais, para o Papa, para os cardeais, bispos, padres e assim por diante. E ele rejeitava por completo a pregação de Lutero. Então, quando Tetzel, esse monge católico, ele foi contratado pela igreja, ganhando uma porcentagem da venda das indulgências, e ele começou a viajar por toda a Alemanha, vendendo as indulgências papais, com todo o aparato, amedrontando as pessoas, praticamente obrigando as pessoas a comprarem tais indulgências papais, ou perdão dado pelo Papa. Não era dado coisa nenhuma, era vendido. Então as pessoas tinham que pagar. Quem tinha muito dinheiro, pagava muito. Quem tinha pouco dinheiro, pagava pouco. Mas todo mundo tinha que pagar. O dinheiro tinha que cair no cofre lá, para poder
o monge Tetzel dizer que foi aceita a oferta da pessoa. Então era um comércio descarado, um comércio aberto assim, de venda de indulgências papais ou de perdão papal para tirar pessoas do purgatório, que também é outra aberração, não existe purgatório, foi uma aberração criada pela Igreja Católica na Idade Média, e a pessoa então voaria, essa alma voaria direto para o céu, do purgatório para o céu. E aí a pessoa que estava viva, o parente que estava vivo, era estimulado, incentivado e até exigido que comprasse a indulgência papal em nome desse parente morto para tirá-lo do fogo do purgatório e levá-lo então para as delícias do céu. Tudo isso é pregação fantasiosa, é a famosa fake news que a igreja falava e dominava. Quem mais fabricou fake news foi a Igreja Católica medieval, e então o povo era enganado, assim, enganado de cara mesmo. Mas o povo era simples, o povo era bobo, não estudava a Bíblia, porque a igreja não deixava o povo estudar a Bíblia. Só os padres e bispos e tal podiam estudar a Bíblia, mas ensinavam o que queriam, eles também não estudavam, não gostavam. Eles estudavam a filosofia greco-romana, isso eles amavam, mas a Bíblia não. A Bíblia lhes era cansativo. Mas Lutero não, Lutero era um estudante da Bíblia, pesquisador da Bíblia. Né? Lutero, Erasmo e vários outros estudavam bastante a Bíblia, mais tarde Calvino. Então, esse período de Tiatira foi o período de domínio dessas coisas. A Igreja Católica reinou absolutista. Então, a primeira carta é a carta à igreja em Éfeso, que é o período do início do cristianismo, do ano 31, quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu de volta ao céu, até o ano 100, com a morte do apóstolo João. A segunda carta é a carta à igreja em Esmirna, que é o período do ano 100 até o ano 313. A igreja foi esmagada, né? Milhares e milhares de cristãos por todo o Império Romano, na Ásia e vários lugares, eles foram hostilizados, presos, torturados e queimados vivos. Uma coisa horrível. A palavra Esmirna vem dessa plantinha chamada mirra, que produz um perfume agradabilíssimo quando esmagado. Então, a vida deles era um cheiro suave de vida para a vida. Quando eles estão falando dos crentes fiéis. E a promessa é ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Isto é, ser fiel até a morte e te darei como coroa a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A terceira carta é a carta à igreja em Pérgamo. Pérgamo é usado como sendo uma metáfora para a cidade de Roma. Na verdade, diz que Satanás habitava em Pérgamo. É difícil, né, para um crente morar numa cidade onde Satanás domina, onde Satanás habita. Era uma referência a Roma. Usou Pérgamo como metáfora, mas a referência era a Roma, onde estava o trono do imperador e também o trono do Papa. Os dois tronos estavam na cidade de Roma, não em Pérgamo propriamente dito. Mas Pérgamo é usado como uma metáfora, como uma tipologia para falar de Roma. Muitos erros nessa carta a Pérgamo, muitos problemas. Os nicolaítas, que eram deturpadores da verdade, estavam sendo aceitos ali em Pérgamo, né? O Antipas, fiel testemunha de Cristo, foi morto ali em Pérgamo porque testemunhou da verdade. A gente não sabe exatamente quem foi esse Antipas, mas alguns dizem que esse nome Antipas vem do movimento que ele criou, que era antipapa. A Antipas seria um movimento antipapa, contrário aos papas. Como tem hoje esse movimento aí, antifascista, não sei o quê, que é contra esse movimento do fascismo, naquele tempo tinha o Antipas, quer dizer, antipapas, era contrário aos ensinos do Papa, aos desvios teológicos, aos erros totalmente contrários à Bíblia, que a Igreja de Roma, através do Papa, o Bispo de Roma, começou a trazer para a Igreja.
E essa testemunha fiel de Cristo combateu isso. Na carta aqui aparecem então dois nomes: Balaão, que é um personagem do Velho Testamento, um profeta que se corrompeu e aceitou dinheiro e bens materiais para convencer o povo de Deus a agir conforme o paganismo. E lá no Velho Testamento, Balaão convenceu milhares de israelitas para prestarem culto a Baal, prestarem culto a Moloque, a outras divindades, que eram culto a Satanás. Então eles trouxeram muitas mulheres bonitas, muita bebida, e deram uma festa grande. Só que eles disseram, não, é festa ao Senhor, mas era culto aos ídolos, com muito sexo adoidado, permissividade sexual. Então foi naquele episódio que Finéias, que era um neto de Arão, cravou um casal que entrava na tenda, um israelita com a mulher moabita, fazendo sexo ali escancaradamente dentro da tenda, e Finéias, então, para vingar o nome do Senhor, ele cravou com sua lança o casal e matou o casal, mostrando a revolta dele contra aquela apostasia. E milhares de israelitas pecaram contra Deus por influência de Balaão, esse que antes era profeta, mas depois se prostituiu, se vendendo por dinheiro. Balaão aqui é um símbolo do Papa, o bispo de Roma, que começou por posições e apoio do imperador, começou a se corromper e deixou de seguir a Cristo para seguir o imperador. E dessa maneira a igreja foi sendo levada à corrupção, a desvios teológicos, a atitudes hostis a Cristo e àqueles que permaneciam fiéis. Então Balaão é uma metáfora para o Papa. E Balaque uma metáfora para o imperador. Balaque, no passado, era o rei de Moabe, então ele ocupava o poder civil. E Balaão representava a religião. Então, no caso, Balaão, a igreja de Pérgamo, carta à igreja de Pérgamo, representava o bispo de Roma, e Balaque representava o imperador romano, mostrando que política e religião se juntaram para corromper o cristianismo. E sempre que política e religião se juntam na igreja, a igreja é corrompida. Nunca esqueça isso. A igreja, ela nunca exalta a igreja nunca exalta a política, nem a política melhora a igreja. Política e religião, dentro da igreja, só trazem prejuízo para a igreja. E a igreja perde muito, porque ela se mundaniza, ela se corrompe. Foi assim no passado e é assim no presente. Não adianta se enganar. Na carta à igreja de Tiatira aparece uma mulher. Olha, na carta à igreja em Pérgamo aparecem dois personagens. Balaão representando o Papa, o bispo de Roma, e Balaque, no caso, representando o imperador romano. No caso de Tiatira, aparece uma mulher chamada Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma mulher má, perversa, que trabalhou o tempo todo para matar o profeta de Deus, um dos maiores profetas, o profeta Elias. E ela tudo fez, foi porque Deus livrou Elias, Deus o mandou para fora de Israel, para as terras de Sidom, fora do reino de Israel, para poder Elias escapar da ira de Jezabel. Ela era uma profetisa de Baal, ou profetisa do demônio, e aquela luta do grande conflito entre Deus e o diabo, que começou no céu, vamos ver no capítulo 12, e se transferiu para a terra. E ali estava Jezabel representando Satanás e Elias representando Yahvé. E aquele conflito que houve grande no Monte Carmelo, quando Elias venceu os sacerdotes de Baal, e todos os sacerdotes foram mortos. Quando Jezabel soube disso, mandou matar Elias. E Elias então teve que fugir, direcionado por Deus, e Deus o sustentou no deserto até que a fúria passou. Agora nós chegamos à carta à igreja em Sardes. Eu disse para vocês que essa carta a Tiatira, ela se dirige até a reforma. Com a reforma houve um reavivamento espiritual muito grande.
Aí surgiu o chamado protestantismo. Lutero conseguiu dar uma cara nova ao cristianismo, especialmente da Alemanha. As coisas mudaram na Alemanha, porque quase a metade dos alemães se tornaram seguidores de Lutero e passaram a estudar mais a Bíblia, como Lutero pedia que eles estudassem. Então, o estudo da Bíblia começou a ser muito grande nas casas, as famílias estudavam a Bíblia, faziam o culto familiar, aprendiam direto da palavra de Deus e não mais se deixavam enganar pelos ensinos dos sacerdotes católicos, dos bispos, dos arcebispos e de todos aqueles dignitários da igreja. Então o povo começou a ler a Bíblia por si mesmo. E quando um povo lê a Bíblia por si mesmo, ele muda. Então o segredo para a mudança espiritual em nós é lermos a Bíblia por nós mesmos. Nós hoje temos aí a Novo Tempo pregando a Bíblia. É muito bom, é muito bonito e oportuno você assistir a Novo Tempo, assistir às aulas de Arilton, de Luiz Gonçalves, de Leandro e de muitos outros pregadores, como o pastor Gils, da Voz da Profecia. Então é muito bom e deve continuar assistindo essas aulas bíblicas da Novo Tempo. Mas enquanto você não lê a Bíblia por você mesmo, você não tem um maior crescimento espiritual. É você que tem que ir lá o texto, ler e buscar a interpretação correta de cada texto da Bíblia que você lê. A Novo Tempo ajuda, as nossas igrejas ajudam, nossos pastores e anciãos e instrutores bíblicos ajudam muito a compreender a Bíblia, mas você, pessoalmente, tem que pegar a sua Bíblia e sozinho em casa ou com sua família, estudar a palavra de Deus por você mesmo e procurar entender o conteúdo da palavra de Deus. Então, não fique somente em alimento de segunda mão ou terceira mão. Alimento de primeira mão é aquele alimento espiritual que você mesmo busca através do estudo diário e consistente da palavra de Deus. Aí surge um problema na igreja seguinte, carta à igreja em Sardes. Então, a reforma trouxe um grande reavivamento e trouxe a reforma de vida. Desculpa. Mas Lutero morreu. Lutero morreu ainda bem jovem, uma certa idade assim. Lutero morreu por volta de 1546, 47, por aí. Então, quando Lutero morreu, a igreja de Roma começou a se reagrupar para tentar recuperar o espaço perdido. Eles criaram o chamado Concílio de Trento, porque ele aconteceu na cidade italiana de Trento. No Concílio de Trento, com o Papa Paulo III, o Papa que dominou no período da Reforma foi o Papa Leão X. Agora mudou de Papa, o Papa Leão X morreu e subiu ao trono o Papa Paulo III. E foi o Papa Paulo III quem começou a dominar e a criar o Concílio de Trento. A obra do Concílio de Trento foi negar e rejeitar toda a pregação de Lutero. Então, toda a pregação protestante de Lutero, de Calvino, de Zwinglio e de outros grandes líderes do protestantismo, a Igreja Católica, através do Concílio de Trento, que foi longo, durou de 1545 até 1563, foi um concílio longo. Então, eles trabalharam isso. Eles criaram, no Concílio de Trento, um índex, quer dizer, uma lista de livros que nenhum católico podia ler sem autorização do Papa. Em latim, esse índex era chamado Index Librorum Prohibitorum, quer dizer, índice dos livros proibidos. Era uma lista enorme de livros de Lutero, livros de Calvino, livros de Zwinglio, de Melanchthon e de muitos outros grandes eruditos protestantes. Eles criaram essa lista e proibiram. E queimaram esses livros em praça pública para mostrar ao povo que nenhum desses livros tinha autorização papal. E o Papa não queria que os católicos lessem esses livros. Outra coisa, eles reafirmaram
a teologia católica da salvação. Então rejeitaram a justificação somente pela fé, pregação principal de Lutero, que dizia que a justiça de Cristo é imputada ao pecador, e estabeleceram a velha pregação católica, que a justiça de Cristo é infusa ao pregador. Aí você pergunta, pastor, qual é a diferença de imputada para infusa? A justiça imputada quer dizer que Deus credita a justiça de Cristo a todo pecador que crê em Jesus. Então, através da justiça imputada, Deus perdoa os pecados mediante a fé em Cristo, e Deus declara justificado todo aquele que tem fé em Jesus. A igreja prega de maneira diferente, a igreja de Roma. Diz que quando o homem nasce, a pessoa nasce, Deus infunde, como quem coloca uma vacina, vocês estão vendo vacina agora, Deus coloca como se fosse uma vacina, que Deus infunde, põe dentro de cada pessoa a justiça de Cristo e faz do católico um justo. Então, Deus faz isso já no nascimento, já no batismo. E a igreja, então, batiza criancinhas, porque diz que a justiça de Cristo é infusa a essa criança no ato do batismo. Depois, a igreja vai reafirmando essa fé. E eles trabalhavam o que eles chamavam síntese medieval, que o homem é salvo pela fé e pela penitência. Não somente pela fé, como pregava Lutero. Lutero dizia que quando Deus imputa ao pecador a justiça de Cristo, Deus o declara justo. É como se ele fosse justo, mas é uma declaração do céu, do tribunal do céu. A palavra justificação é uma palavra judicial, que vem dos tribunais. E Lutero então dizia, o tribunal do céu declara o pecador que aceita Jesus como Salvador justo, embora ele seja um pecador, ele é declarado justo. Então a igreja prega, Lutero pregava que quando a pessoa crê em Cristo, o céu imputa, quer dizer, acredita ao pecador a justiça de Cristo e ele é declarado justo. Embora seja um pecador, é um pecador crente. Então Lutero criou uma expressão que ele dizia assim, o crente em Cristo, ele é simultaneamente justo e pecador. Justo em Cristo, teve sua justiça imputada, a justiça de Cristo imputada, e é pecador por causa de Adão, porque ele é um descendente de Adão. Então todo crente tem duas naturezas, uma natureza pecaminosa, que herdou do seu primeiro pai, Adão, e uma natureza espiritual que ele herda do seu segundo pai, Jesus Cristo, ou segundo Adão. Então, simul justus et peccator, em latim, mas em português quer dizer simultaneamente justo e pecador. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, rejeitou completamente essa teologia de salvação de Lutero e continuou com a velha doutrina da justiça infusa, em que Deus inocula, como fosse uma vacina, a justiça ao pecador e o faz justo. E o pecador, então, católico, ele não é declarado justo, ele é feito justo. Então, essas duas teologias foram motivo de muita contenda, muita briga, muita discussão teológica, mas a Igreja de Roma, Igreja Católica Romana Medieval, no Concílio de Trento, reafirmou essa teologia católica. O Concílio de Trento também criou uma ordem chamada Companhia de Jesus. Um cidadão, que era um cavaleiro espanhol, chamado Inácio de Loyola, ele se ofereceu ao Papa para defender a igreja de todos os ataques protestantes ou de outros grupos, né, que não aceitavam a teologia da igreja. Então Inácio de Loyola, que era um cavaleiro, um homem rico, de bens, ele se ofereceu ao Papa para criar uma ordem, que essa ordem fosse uma espécie de polícia da igreja, para ensinar o povo a teologia católica e também para perseguir e prender
todos aqueles que fossem contrários ao Papa e à teologia católica. Então o Papa aprovou a criação da chamada Companhia de Jesus, ou jesuítas, e a partir daí então a Companhia de Jesus se torna o braço principal do Papa e da Igreja Católica em toda a Europa para combater os protestantes, combater os judeus e combater também toda ideia ou doutrina que rejeitasse a teologia católica. Então se tornaram olhos e ouvidos do Papa e também um braço armado para combater com rigor, com a força das leis da época de cada nação, a teologia de Lutero e a teologia também, outra teologia qualquer, que não fosse aquilo votado no Concílio de Trento. Então o que é que aconteceu? Isso foi chamado de Contra-Reforma. A reforma foi Lutero e a Contra-Reforma foi criada pelo Papa e teve como um personagem principal Inácio de Loyola e a sua Companhia de Jesus, ou os jesuítas. Tudo isso até 1563 foi criado, quando terminou o Concílio de Trento. A igreja, a Carta da Igreja de Sá vem para falar da igreja pós-reforma. Então, com toda essa contra-reforma, a igreja se reagrupando e se rearmando, quando eu digo igreja, a Igreja Católica Romana medieval, se reagrupando contra os protestantes, contra os seguidores de Lutero, não só na Alemanha, mas principalmente na Alemanha, mas também em Portugal, na Espanha, na França, em vários outros lugares, a igreja começou a combater com mão de ferro quem discordava da teologia da igreja, dos ensinos da igreja e da estrutura da igreja. E milhares de cristãos foram presos, foi reativado o chamado Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que era perigosíssimo, violento, né? Prendia sem motivo qualquer pessoa, deixava a pessoa presa, muitos morriam lá na cadeia, sem julgamento, sem nada, não tinha direitos humanos. Aquele tempo é um tempo escuro, sem direitos humanos, sem democracia, sem liberdade. Então a igreja, usando os reis e usando bispos e arcebispos, fazia o que queria, matava, deixava viver. Uma situação muito difícil. E a igreja sofreu muito. Então, muitos cristãos que vibraram com a reforma, agora começaram a ficar mornos, começaram a morrer na fé. E o cristianismo desse período foi um cristianismo sem muita atividade. O cristianismo ficou mais dentro das universidades, com eruditos protestantes discutindo as teologias de Lutero, de Calvino, de Zwinglio e de outros, mas o povão mesmo foi quase que abandonado e já não tinha aquele fervor e tal. Por isso que diz assim, ó, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, 3:1. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que situação pior do que essa? Diante de Deus você tem nome de vivo, porque aceitou Jesus, né, pela fé. Paulo diz em Efésios 2:1, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida mediante Cristo. Então, quem tem Cristo tem vida. Quem não tem Cristo está perdido, está morto espiritualmente. E os crentes desse período, não todos, lógico, mas muitos crentes desse período, começaram a esfriar na fé. Voltou a apostasia, veio uma mornidão espiritual, uma indiferença espiritual, já não seguiam a Cristo com o mesmo fervor do período de Lutero, período da Reforma. Lutero estava morto, Zwinglio, Melancto estava morto. Aí a mensagem do céu é, você tem nome que vive, mas você está morto. Quer dizer, o seu cristianismo não é vivo. O seu cristianismo não é real. É um cristianismo de aparência. Você parece um crente, mas você não é um verdadeiro crente firme com o primeiro amor. Assim, lembra-te, pois, do que tem recebido. Verso 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ser vigilante.
Vigie sua fé. Vigiar e orar. Né? Vigiar e orar. Jesus falou isso para os apóstolos. Vigiar e orar, para não cair em tentação. E muitos crentes desse período de Sardes, que vai do período pós-reforma, especialmente o período depois da morte de Lutero, até por volta do final do século XVII, eles passaram um período de muita frieza espiritual, houve um cristianismo que não era aquilo que Cristo queria. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então tenha cuidado, vigie. Você recebeu o ensino de Cristo, vigie por esse ensino. Pregue. A melhor maneira de vigiar e se tornar firme é pregando a palavra. Porque quando você prega a palavra para uma pessoa, você está pregando para você mesmo e para a pessoa a quem você está se dirigindo. Então, quem prega a palavra aprende 2 vezes e se torna firme na fé. Uma pessoa que vive dando estudo bíblico, levando pessoas ao reino do céu, trazendo pessoas para a igreja, dificilmente essa pessoa apostata. Porque está ocupado demais com as coisas santas, com a palavra de Deus, para ir pensar em outra coisa, para abandonar Jesus Cristo. Então, o segredo é estudo da Bíblia, oração e cumprir a missão de pregar a palavra. Então, estude a palavra, ore para Deus lhe dar entendimento, o Espírito Santo trazer entendimento e pregue. Pregue o tempo todo. Dê estudo bíblico, de manhã, tarde, noite, quando você puder. Se dispuser de tempo. Não deixe de fazer isso, porque assim você vai alimentando sua fé e você não vai morrer espiritualmente. 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quer dizer, restava em Sardes, no período de Sardes, toda essa apostasia, essa apatia espiritual que se abateu sobre os protestantes desse período, os cristãos seguidores de Lutero e de outros grupos, né? Abateu sobre ele uma frieza espiritual, uma indiferença, uma preguiça espiritual. E Deus disse assim, mas eu tenho em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestiduras, quer dizer, não se corromperam, não abandonaram a fé, não passaram a seguir doutrinas estranhas, estúpidas, sem o apoio da palavra de Deus. Eu tenho essas pessoas em Sardes e eles se vestem de branco. Isso não é literal, que estão o tempo todo vestidos de branco. Isso é metafórico. Significa, eles se mantêm fiéis. Vestir de branco quer dizer, seguindo a doutrina pura, andando nos caminhos do Senhor, estudando a palavra, orando, pregando e vivendo sem escândalos, vivendo de acordo com a palavra que aprenderam. Eu tenho alguns aí em Sardes, não eram todos, a toda a igreja não, porque grande parte tinha se corrompido e tinha se esfriado. Mas eu tenho alguns, diz ele ali. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém, né? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quer dizer, grande parte dos cristãos do período de Sardes já não confessavam o nome de Jesus, como no período da Reforma. Já não confessavam, já se escondiam, já não queriam dizer que eram crentes em Cristo, que eram protestantes, que eram evangélicos, já não queriam. Tinham medo das perseguições papais, do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, tinham medo de ser presos, de ser torturados, e desse medo esconderam o evangelho. Agora Jesus diz, olha, eu tenho umas pessoas lá, e essas pessoas vestidas de branco, que se mantêm puros, eles são vencedores. E eu os vestirei de vestura branca quando eu voltar. E de modo nenhum o nome dessas pessoas será apagado do livro da vida, porque permaneceram fiéis a mim o tempo todo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre essa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é uma mensagem que vem do Espírito Santo. 6ª carta, carta à igreja em Filadélfia.
A palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Então, tudo aquilo que houve na Idade Média, até 1798, quando o bispo de Roma foi preso, o Papa Pio VI, pelo general Berthier, o general francês, comandava o exército romano, o exército francês em Roma. Ele prendeu o Papa em 1798, levou o Papa para o cativeiro, e o Papa, que já era velhinho, o Papa Pio VI, morreu. E se passou mais ou menos um ano e meio, com o trono do Papa vazio. Não tinha Papa reinando, porque o papado é vitalício. Ou ele renuncia, ou então ele morre, para poder outro Papa ser nomeado. E depois, então, foi nomeado outro Papa, que concordava com Napoleão Bonaparte, fez uma concordata de seguir as orientações de Napoleão Bonaparte, unindo política e religião de novo, chamado Papa Pio VII. E aí já está para começar o século XIX, o ano de 1800, quando essa concordata é feita entre o imperador e governo francês Napoleão Bonaparte e esse novo Papa, o Papa Pio VII. Carta à Igreja de Filadélfia. Então, depois de um período de muita perseguição, muita hostilidade, agora que o Papa tinha sido preso, isso liberou um pouco as nações para se desvincularem do poder de Roma. A pancada que Roma levou foi muito grande e já não tinha aquele domínio absoluto. As nações eram novos tempos, né? Chamados tempos modernos. Então, as nações da Europa começaram a se libertar do domínio absolutista. Em 1789, rompeu a Revolução Francesa, lá na França, com a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Aconteceu a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa era anticlerical. A Revolução Francesa era diretamente contra o Papa, contra a Igreja e também contra a monarquia. É tanto que a Revolução Francesa matou o imperador, o rei, né? Luís XV. Ele foi morto pelos revolucionários da Revolução Francesa e eles hostilizaram o Papa, desacreditaram o Papa, rejeitaram completamente as ordens do Papa. Então foi uma revolução anticlerical, onde predominou o ateísmo e o deísmo, que rejeitavam a religião da Bíblia. Então a religião da Bíblia foi rejeitada na França nesse período. Mas quando terminou a Revolução, por volta de 1800, então começou a haver tempo de abertura. Tempo de abertura. A Companhia de Jesus, os jesuítas, foram muito hostilizados em Portugal, na Espanha, foram banidos de algum país, né? O Marquês de Pombal, por exemplo, em Portugal, ele expulsou os jesuítas de Portugal. Nota que os jesuítas tinham um domínio terrível, mas quando entrou o Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas de Portugal. Outro primeiro-ministro expulsou os jesuítas da Espanha, ou calaram, ou impediram que eles tivessem aquela força para perseguir e mandar matar muita gente. Eram novos tempos, começando um novo século, tempo de abertura. Em 1776, 4 de julho de 1776, foi feita a independência dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América era uma nação nova, no novo mundo, mas uma nação que já foi criada com dois princípios: nada de papa e nada de rei. Então, os Estados Unidos foram criados como uma república democrática e uma igreja sem papa. Rejeitaram o papado dos Estados Unidos. Não que eles fossem protestantes, alguns eram protestantes, mas outros eram deístas. E os deístas rejeitavam também o Papa e seus ensinos. Então foi eleito um presidente, George Washington, que foi eleito o primeiro presidente americano, e fizeram uma constituição, né, especialmente com Thomas Jefferson, que foi a grande mentalidade intelectual ali para formar a Constituição Americana, né? Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin e alguns líderes, todos eles eram deístas. Não eram protestantes, eram deístas.
mas eles não aceitavam o que aconteceu na Europa, com aquelas perseguições religiosas, com o domínio do Papa, com o domínio da monarquia. Então, rejeitaram a monarquia, criaram uma república e rejeitaram a Igreja Católica como domínio e criaram uma Constituição republicana, rejeitando assim o domínio da Igreja Católica e do Papa. Então, nada de monarquia e nada de Papa dominando nos Estados Unidos. Foi assim que começaram os Estados Unidos. E isso foi em 1776. Quer dizer, 1789 foi a Revolução Francesa, também criando muito problema para a Igreja Católica e se libertando da Igreja Católica. Então, 1776, Estados Unidos, a independência americana, 1789, a Revolução Francesa, né? E assim a Europa foi se libertando desse domínio terrível estabelecido pela Igreja Católica Romana. E o princípio era separação entre igreja e Estado. Igreja cuida de assunto de igreja e o Estado cuida do assunto do Estado. Não deve misturar política com religião. Igreja é igreja e cuida de assunto da igreja, da religião, e o Estado cuida dos assuntos civis, educação, segurança, saúde e assim por diante. E isso foi muito bom, trouxe um tempo de abertura. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, providenciou para que houvesse uma abertura, a maior abertura política e social que já tinha havido até ali, porque não mais dominava absoluta a Igreja Católica. Então, eles não tinham que se preocupar mais com esse domínio absolutista da Igreja Católica. Então, veio o tempo de abertura. Nesse período, a partir do ano 1800, começaram a criar na Europa e Estados Unidos chamadas sociedades bíblicas, Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Bíblica Britânica, Sociedade Bíblica Escocesa. E essas sociedades bíblicas, ela era formada por cidadãos que se cotizavam, que davam dinheiro, para que a Bíblia fosse impressa aos milhares e milhares. A Bíblia fosse traduzida nas principais línguas da Europa e também em línguas da África e da Ásia, para que missionários cristãos protestantes viajassem para a Europa, em vários lugares da Europa, no Novo Mundo, na Ásia, na África, na Oceania, levando a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho dentro do viés protestante. Então foi um tempo de abertura muito grande a partir de 1800. Vários missionários cristãos se destacaram, né? Até hoje são muito conhecidos, como Guilherme Carey, como David Livingstone e muitos outros que trabalharam em favor dos povos da África, dos povos da Ásia, levando o Evangelho de Cristo, levando saúde. Muitos deles eram médicos também, médicos e missionários. E dessa maneira, o dólar dos Estados Unidos e outras moedas fortes da Europa começaram a patrocinar tanto os pregadores, como também Bíblias, porções bíblicas, livros, para ser levados aos milhares por todo o mundo para o Evangelho ser pregado. Então, note, era um tempo de abertura. Já não havia a poderosa Igreja Católica impedindo. Ela tentou impedir, especialmente na América Latina, no México, né, na América Central e também na América do Sul. A Igreja fez de tudo para impedir que o protestantismo avançasse. Mas era uma força divina, era um poder que vem de Deus. E o que é que está dizendo aqui? Eis que eu ponho diante de você uma porta aberta. Eu abro e ninguém fecha. Quer dizer, quando Deus abre uma porta, nenhuma pessoa, pode ser rei, rainha, presidente, primeiro-ministro, não importa quem seja, vai tentar impedir a pregação do Evangelho, mas não vai conseguir. Porque de um jeito ou outro esse Evangelho vai chegar às pessoas. Nós temos agora o problema da janela 1040, onde estão países como a Índia, a China, o Japão, os países asiáticos, estão dessa janela imaginária 1040, que hoje é o território mais difícil
para receber a mensagem do Evangelho. Mas vai receber. Vai receber. Porque o que é que Cristo disse? Diante da igreja aqui de Filadélfia, eis que põe diante de ti uma porta aberta. E ninguém fechará. Mas também quando eu fechar, ninguém abre. Esse fechar quer dizer a porta da graça. Depois que terminar esse período de evangelização mundial, Jesus Cristo disse o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós temos que ir a todos os lugares da terra. A igreja adventista tem pregadores e igrejas em mais de 220 países do mundo já. Tem missionários adventistas em tudo que é região do mundo, na Ásia, na Oceania, na Austrália, né? Em muitos países, aqui na América do Sul, tem muitos missionários cristãos, adventistas estão aí. A igreja adventista está cumprindo esse trabalho. Tem outras igrejas que também têm seus missionários, mas a nossa igreja tem avançado muito mais do que as outras igrejas, porque entende que tem uma missão, e Cristo lhe confiou essa missão, e tem uma mensagem pura, verdadeira, evangélica em essência, para ser pregada. E a igreja adventista crê que todos os lugares da terra precisam receber a mensagem do evangelho. E isso vem no livro do Apocalipse, nós vamos estudar isso mais, em Apocalipse 14, quando diz uma voz voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar a todos que assentam sobre a terra, e a todo tribo, povo, língua e nação. Isso exatamente começou nesse século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, quando missionários tiveram mais liberdade ainda para avançar e pregar pelo mundo inteiro. Então, note, mas bem, quando Deus fechar a porta, meu irmão, ninguém vai impedir. Então, a porta está aberta até hoje, porque a liberdade de pregação nos países da Europa, nos países da América do Sul, da América Latina, há mais ou menos uma liberdade bem maior. Nos Estados Unidos, uma porta aberta. Alguns países na África, na Ásia, que ainda criam alguma dificuldade, mas essas dificuldades vão ser vencidas. Essas barreiras vão ser derrubadas, quer seja pelo rádio, pela TV, pela internet, pela literatura, né? Pelo WhatsApp, não importa. Eu sei que o evangelho vai chegar a todos os países. Não quer dizer que todas as nações vão se converter, não é isso que quer dizer. Quer dizer que o evangelho vai chegar. A mensagem de que só Cristo salva vai chegar a todas as nações. E quem crê e for batizado será salvo. E essa é a mensagem da carta de Laodiceia. Amor fraternal. Então, mas também quando Deus fechar a porta, não tem mais jeito. Quem aceitou o evangelho, aceitou. Quem não aceitou, está perdido. Conheça as tuas obras, verso 8. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto dentro de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha que coisa linda. Uma porta aberta, e está aberta até hoje. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Coisa linda, né? A força está em quê? Guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Jesus disse que todo aquele que negar o seu nome diante dos homens, ele o negará essa pessoa diante do seu Pai. Isso é perdição. Se Cristo não vai confessar nosso nome diante do Pai Eterno, estamos perdidos porque não temos intercessor diante do Pai. Mas aqueles que creem em Cristo e que fazem o seu trabalho, cumprem sua missão, Jesus diz, eu confessarei o meu nome, o nome dessa pessoa, aliás, diante do meu Pai. Por quê? Eles não tiveram vergonha de testemunhar de Jesus na terra. Jesus não vai ter vergonha nem timidez de confessar o nome desses crentes lá no céu. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha, no passado os judeus criaram muito empecilho para a pregação da palavra. Formaram uma sinagoga, quer dizer, uma comunidade de pessoas que diziam que eram judeus, mas não temiam a Deus devidamente. E impediam que o nome de Cristo fosse pregado. E criaram muito problema para os cristãos. Hoje, tem muitos cristãos que envergonham o cristianismo. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos,
mas não vivem como cristãos, não procedem como cristãos. E as pessoas que não são cristãs ao seu redor, olham para as pessoas que se dizem assim, mas fulano não é cristão? Fulana não é cristã? Como é que procede dessa maneira? Olha só como fulano se veste, olha só como fulano se diverte, se recreia. E as pessoas então não leem a Bíblia, mas leem a vida da gente. Aí fica olhando para os crentes. Fulano diz assim, eu sou crente de tal igreja, eu sou crente daquela igreja, eu sou crente daquela outra igreja. Só que as obras da pessoa, o procedimento, não combina com o seu testemunho de fé. Ele diz uma coisa e faz outra. Ele diz que é crente, mas vive como mundano. Não cumpre a palavra, não confessa o nome de Jesus, não anda no caminho de Jesus com fidelidade. Então, a que conclusão nós chegamos? Pessoas que dizem que são crentes, mas vivem como não crentes, são sinagogas de Satanás. Em Mateus 7, verso 21 a 23, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, quer dizer, no dia de acerto de contas, no dia final, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Aí o mestre vai dizer assim, eu não conheço vocês. Como não? A pessoa prega em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus. E agora no dia de acerto de contas, Jesus diz, eu não conheço vocês. Por quê? Porque não eram verdadeiramente crentes. Falavam em Cristo, diziam que eram cristãos, mas não viviam como cristãos. O testemunho pessoal, na maneira de viver, na maneira de falar, as recreações, as coisas que dizem na internet, os textos que falam, as imagens que mostram de si na internet, fala tudo contrário do que é um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Então precisa ter muito cuidado, precisa vigiar, orar, se afastar do mal, evitar os escândalos e ser dedicado à missão da evangelização de pessoas. Isso é fundamental. Então, por que guardar esta palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro é provado constantemente. Agora mesmo nós estamos nessa pandemia, estamos sendo provados. Alguns estão desesperando, outros estão colocando textos inúteis, idiotas na internet. Alguns estão com muito medo, alguns estão entrando em depressão, outros estão afundando em algum mau costume por causa de uma pandemia. Agora imagine quando cair nas 7 últimas pragas, que é sem misericórdia. Agora tem a misericórdia de Deus. Então, essa é uma provação. Nós estamos vivendo um tempo de provação e nós precisamos responder de maneira proativa, de maneira afirmativa, positiva, sempre revelando que cremos no Senhor. Crer no Senhor não quer dizer ficar escrevendo texto idiota na internet, contestando a autoridade de saúde. Pode ser que errem aqui, errem acolá, mas no geral estão tentando salvar a gente, estão tentando trazer alguma coisa que nos tirem dessa pandemia. Quando vier a vacina, eu vou me vacinar. Por que não? Deus deu sabedoria aos médicos e aos cientistas para eles fazerem a pesquisa e criarem a vacina. Então eu vou me vacinar. Não quer dizer que eu vou me vacinar porque não tenho fé em Deus. Não, nada disso. Minha fé em Jesus continua. Minha fé em Jesus continua. Mas é uma questão ética, até de respeito humano, para comigo, para com minha família, meus vizinhos e as pessoas com quem eu entro em contato. Então, Cristo diz o quê? Eu te protegerei, te guardarei no dia da provação, no dia da provocação. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha que coisa linda. Conserva o que tens. Conservar a fé, conservar a esperança,
conservar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conservar, não perder essas coisas, não abandonar a fé, não abandonar a esperança. E havia a promessa: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Amém. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Olha quanta coisa linda Jesus vai nos dar, a nós que perseveramos na fé, fiéis, confessando o nome de Jesus. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, vamos ter um novo nome, né? Vamos morar com todos os santos de todos os tempos, com Cristo, né, o Filho de Deus, com Deus o Pai, com o Espírito Santo, com todos os anjos. Quer companhia melhor do que essa? Agora vem a última carta. Carta à igreja em Laodiceia. Essa é a última carta e é o último apelo de Deus para os cristãos. Laodiceia, dizem os estudiosos, significa julgamento das nações. É quando Deus vai julgar os povos, né? Laos quer dizer povo, Laodiceia quer dizer julgamento dos povos, ou julgamento das nações. A anjo da igreja em Laodiceia escreve, qual é a mensagem? Estas coisas diz o amém. O amém quer dizer que é o fim. Essa igreja, ela vai até o fim, até que o tempo da graça se acabe. Ela começa em 1844, a igreja de Filadélfia começa em 1798, vai até 1844, e a igreja de Laodiceia vai de 1844 até a segunda vinda de Jesus, até fim do tempo da graça e a segunda vinda de Cristo. Então quem fala isso? O amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Cristo, que como o verbo de Deus estava presente na criação, o Espírito Santo, diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a trindade bendita ali presente na criação. E agora, no fim da história desse mundo, novamente, o Filho de Deus, o amém de tudo, em quem tudo é criado e tudo se consuma. Eu sou o alfa e o ômega, o fim, o amém. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha que testemunho. A pior coisa no pensamento de Deus é um crente morno. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Não diz que já vomitou. Estou a ponto de, quer dizer, você está a caminho de ser expulso do plano de Deus, de ser rejeitado no plano de Deus. Você ainda não foi, porque a graça de Deus ainda está disponível para nós. A graça de Deus está disponível, ainda não acabou a graça. O tempo da graça ainda está em andamento, mas se apresse, tenha cuidado. Se você é um crente quente, fervoroso, animado, louvado seja Deus por isso. Se você é frio, quer dizer, indiferente, apático, é uma pessoa que não quer nada com Cristo, nada com o Evangelho, sua situação é extremamente perigosa. Mas há uma solução: você se arrepender e aceitar Cristo como seu Salvador. Então, aos quentes que aceitaram Jesus e vivem na fé, andam nos caminhos do Senhor e praticam a verdadeira religião cristã, e aos frios, que são aqueles que nunca aceitaram Jesus, não aceitaram o plano da salvação, não reconheceram Jesus como Salvador, que é a maioria desse mundo. Mas tem uma terceira categoria. A terceira categoria é perigosíssima, são os mornos. São aqueles que não são quentes, quer dizer, não são crentes fervorosos, dedicados e zelosos, cumprindo a missão, nem são frios, quer dizer, não são ainda como aqueles que não são cristãos. Eles já são cristãos, foram batizados em nome de Jesus, fazem parte das igrejas que dizem que são cristãs, que seguem a Cristo, mas são cristãos, tanto faz como tanto fez.
Tanto faz ir à igreja, como não ir para a igreja. Tanto faz ler a Bíblia, como não ler a Bíblia. Tanto faz participar da ceia do Senhor, como não participar da ceia do Senhor. Tanto faz dar testemunho de Cristo, como não dar testemunho de Cristo. Tanto faz imitar o mundo, como não imitar o mundo. Tanto faz andar nos caminhos do pecado, como não andar. É um crente morno. Está morno. Está quase morrendo. Quase esfriando. Morno é um estado intermediário entre o quente e o frio. Está a caminho da perdição. Mas pode estar a caminho da salvação. Pode passar de morno para quente. E pode passar de morno para gelado. Gelado é a morte. A pessoa morre, a circulação sanguínea não está mais, e o corpo da pessoa esfria, e a pessoa fica com aquele frio da morte. O que é que você quer para a sua vida? Que tipo de crente é você? É um crente quente, fervoroso, animado no Senhor, sempre pronto para falar do Senhor, pregar o Evangelho, testemunhar da fé, sempre quer viver como crente, comer como crente, beber como crente, se recrear como crente. Ou você quer aquela mornidão, aquela apatia religiosa, não tem ânimo para ir para a igreja, às vezes vai para a igreja um dia de culto, e 8 não, em vez de ser outro não, demora a ir para a igreja, não lê a Bíblia, quando lê a Bíblia é um trechinho aqui, um trechinho ali, desinteressado. Então, esse crente morno é muito perigoso. Ele diz assim no coração, verso 17, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas a mensagem do Senhor é, não sabes que és um infeliz, miserável, pobre seguidor. Então, o crente morno, ele é orgulhoso. Eu já sou crente, não preciso que ninguém me ensine essas coisas. Eu não preciso que ninguém me motive. Eu já sou crente, já fui batizado, já vou para a igreja, já devolvo uma oferta aqui, uma oferta ali, devolvo o dízimo aqui e ali. Eu não preciso que ninguém venha me ensinando a ser crente. Aí ele pensa que é rico em fé, mas não é. É pobre, miserável, cego e nu. E vem um conselho do céu. Aconselho que de mim compres ouro, verso 18, refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, 3 remédios de Deus para o crente morno. Primeiro, aconselho de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse ouro é a fé provada no fogo, experimentada nas provações, nas pandemias da vida, uma fé provada. Segundo, veste branca. Aquele que se veste da justiça de Cristo está salvo. Aceitar Jesus, unicamente Jesus como seu Salvador, e imitar Jesus. Vestido de branco, olha quanto elogio tem nessas cartas para quem veste de branco. Branco é pureza, pureza de caráter, pureza de ideias, pureza de propósitos, pureza de vida, não se deixando contaminar pela essa imundície que está jorrando desse mundo, mas se mantém puro. Bem-aventurados puros de coração, diz o livro de Mateus 5, porque verão a Deus puros. Vestidura branca, vestido de Cristo. E colírio. Colírio é para quem não está enxergando bem, né? Então você não está enxergando que você está no caminho de perdição. Você está quase perdido, mas ainda não está perdido. Então, peça que o Espírito Santo aplique o colírio divino nos seus olhos, para você abrir os olhos, abre os seus olhos. Minha mãe tinha um negócio muito... Quando ela queria repreender a gente, ela disse, você abre o seu olho. Era uma repreensão, né? Você abre o seu olho. Porque ela disse que da próxima vez não era só abrir o olho, não. Ela vinha, batia mesmo, para a gente sentir que precisava melhorar. E muitos pais fazem isso, abre o seu olho. E Deus está dizendo a mesma coisa, abra seu olho. E Deus diz assim, eu tenho colírio. Tenho um colírio para que seus olhos possam enxergar direito e você possa ver a sua verdadeira situação, que a sua situação é de perdição. Agora 19, 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende.
Então, essa disciplina de Cristo nessa carta não é para nossa petição, é para nossa salvação. Porque Ele nos ama. Se você ama uma pessoa, você vai fazer de tudo para transformar a vida dessa pessoa a melhor possível. Se você não ama um filho, uma filha, você não ama o marido, não ama a esposa, você nem vai se importar se ela se perca, se ela se confunda. Você não vai ligar. Deixa para lá, ele que se vire, ela que se vire. Isso é quem não ama. Mas quem ama, não. Quem ama, investe. Quem ama, dá o melhor de si, trabalha com todo afinco para que o ser amado tenha o melhor, saia do erro e vá para a verdade. E no 20, eis que eu estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, o que Jesus está fazendo fora de sua vida? Ele está dizendo, eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero me banquetear, o banquete da graça, trazer paz, trazer amor, trazer esperança, trazer salvação para você. Mas me deixe entrar, por favor, me deixe entrar. Então Cristo está humildemente insistindo para que a gente abra a porta do coração e deixe Ele entrar, para fazer da nossa vida uma festa espiritual, de vitória espiritual. Não deixe Cristo do lado de fora da sua vida rogando para entrar. Abra as portas, escancare as portas de sua alma e deixe Jesus entrar. Convide Jesus. Senhor, vem para a minha vida. Vem para o meu lar, Senhor. Transforma minha vida, transforma meu lar, transforma meus filhos, meus netos, minha casa. Que a minha casa seja a tua casa, que a minha família seja a tua família. Que a tua palavra predomine em mim e na minha família. Olha que coisa linda, né? Jesus disse, eu quero entrar. Por favor, olha como Jesus é humilde. Jesus poderia dizer assim, você que se vire. Você não me quer? Então, se perca. Quero nada com você. Mas ele não disse. Ele disse, eu estou à porta. Eu estou batendo. Por favor, me deixe entrar. Eu quero salvar você. Eu quero fazer de sua vida uma delícia. Eu quero fazer você feliz. Eu quero fazer você um crente verdadeiro, não um crente só de palavra, de faz de conta. Eu quero fazer você um crente quente, fiel, animado. Me deixe entrar. E quando você deixa Jesus entrar e permite que Ele lhe transforme, que Ele lhe mude, que Ele faça de você uma nova criatura, não tem coisa melhor do que essa. Não tem nada melhor. E ele termina dizendo, sê, pois, zeloso e arrepende. Deus quer arrependimento. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei como pai do seu trono. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito das igrejas. Você terá um privilégio. Reinar com Jesus. Não somente estar no céu, mas sentar-se no trono. Vai ter trono para você sentar. Em 1 Coríntios 6 diz que nós vamos julgar anjos. Nós, os crentes que vamos para o céu, vamos julgar anjos juntamente com a Trindade e os anjos do céu. Olha, foi muito bom estar com vocês nessas cartas. Mas nunca esqueça, deixe Jesus dentro. Não deixe Jesus de fora só batendo e você não abre. Que coração duro é esse? Coração insensível é esse? Deixe Jesus entrar, porque felicidade verdadeira, eterna, só vem quando Jesus entra e faz um banquete espiritual em nossa vida. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado pela tua humildade, pela tua bondade, pela maneira paciente como me advertes, como me ensinas. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, que o teu Espírito convença milhares e milhares de pessoas a abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Faz isso, Senhor. Convence, para que pessoas se convertam e sejam teus discípulos. Amém. Um abraço. Chegamos ao fim das cartas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a visão do trono de Deus, trabalhar também com a visão do Cordeiro, que pôde abrir os selos, e depois, no capítulo 6, trabalhar com os 7 selos.
Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Amém.